1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Pode pular para o verso 4. Há diferença de tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferença de tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, verso 7, porém é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Isso aqui é importante, esse verso 7 é muito importante. Pelo Espírito a um, é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura pelo único Espírito, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedades de língua, falar em outras línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, há outros textos de cartas do apóstolo Paulo e também mensagens do apóstolo Pedro, um pouco menos, mas também tem, que fala sobre essa manifestação do Espírito Santo, que chamamos de dons do Espírito Santo, que são doações que o Espírito Santo nos dá, da sua essência, da sua forma de agir, do seu poder e graça de agir. Se eu pudesse fazer uma diferenciação, eu definiria desta forma: o dom do Espírito, o batismo do Espírito Santo é a nossa entrada no reino de Deus, ou melhor, é quando o reino de Deus entra em nós, é quando o Espírito Santo começa a habitar em nós e viver através de nós, e Ele manifesta nas nossas vidas, através das nossas vidas, Ele manifesta através dos seus dons espirituais, e na nossa vida, Ele manifesta através do fruto do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo manifesta através de nós, através dos dons espirituais, e Ele manifesta em nós, dentro de nós, através do seu fruto do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo começa então esse diálogo, ou essa carta, nesse trecho de 12, 13 e 14, que ele fala sobre isso. Ele começa dando um alerta ao povo que serve para nós, que não sejamos ignorantes, que não sejamos pegos na ignorância. E aí, quando fala ignorância, não é apenas não saber, a ausência do saber, mas também sermos ensinados, doutrinados de forma errada na questão dos dons do Espírito Santo. É por isso que Paulo gasta tanto tempo falando sobre isso, porque ele quer que eu e você aprendamos de fato como o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Quem está comigo diz um amém bem forte. Na continuação do texto, ele diz que o Espírito Santo, olha só que coisa interessante, no verso 4, que o Espírito Santo concede a cada um. Olha essa expressão maravilhosa: o Espírito Santo concede a cada um. Portanto, escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Desde que Jesus se tornou Senhor e Salvador sobre a tua vida, e assim você recebeu o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é dar trililique, o batismo do Espírito Santo não é fazer todas aquelas manifestações que a gente vê. Eu não duvido delas, muito pelo contrário, eu acredito nisso, eu sou muito pentecostal, não tenha dúvida disso, mas isso não significa batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo significa o reino de Deus dentro de você. Batismo do Espírito Santo quer dizer a sua mente ser levada cativa à autoridade de Cristo Jesus. Portanto, quando você nasceu de novo, você só nasceu de novo como Jesus explica para Nicodemos, você nasceu da água e do Espírito. Ao nascer de novo, você se tornou um batizado pelo Espírito Santo.
Então, se você é um batizado pelo Espírito Santo, escuta o que Paulo diz: cada um. Se você é batizado pelo Espírito Santo, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você é o servo de Jesus, se você ama o nosso Deus, você tem um dom do Espírito Santo. Paulo é muito claro nisso. Pode ser que o dom está meio apagado, pode ser que o dom ainda não se manifestou, pode ser que você não está usando o dom, ou o dom não está te usando, mas ele está em você. Paulo é muito claro no verso 4, cada um, ele concedeu a cada um. E aí Paulo entra numa diferenciação, porque ele começa a fazer no verso 4, no verso 5, no verso 6, ele começa a fazer uma diferenciação. E eu, se eu puder traduzir, vou falar bem rápido por causa do nosso tempo. Ele começa a fazer uma diferenciação entre dons espirituais, entre ministérios e talentos. Porque biblicamente existem talentos, existem ministério e existem dons espirituais. Quem está comigo diz um amém. Amém. Talentos é algo inerente da natureza humana que Deus concede a cada um de nós. Todos nós, crentes ou não, cristãos ou não, todas as pessoas, na sua natureza, Deus concedeu a ela talentos. A gente consegue perceber isso com muita clareza, por exemplo, numa pessoa que tem um talento artístico. É algo que Deus deu inerente à natureza dele. Quando um menino vai fazer faculdade, quando um rapaz vai escolher qual vestibular fazer, qual profissão escolher, geralmente ele escolhe diante do talento dele, é verdade ou não? Se ele é da área de exatas, se ele é da área de humanas, se ele é da área biológica, isso tudo tem a ver com talentos que Deus concede e ele deu à natureza humana isso. Paulo também faz a diferença de ministério, e no texto a gente percebe isso em Coríntios 12, também em Efésios, ele fala sobre isso. Ele diz que na igreja foram estabelecidos ministérios. E aí cabe uma mensagem toda, uma aula toda sobre isso, não vou falar agora. Os mais famosos a gente sabe, os 5 ministérios de Efésios, que Coríntios também repete pelo menos 3, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. E aí ele entra nos dons espirituais, que, como eu disse, é algo que o Espírito Santo, que pertence ao Espírito Santo, que é do Espírito Santo. O Atmani explica isso com muita clareza no seu livro Homem Espiritual. Os dons espirituais são do Espírito Santo, que ele empresta para a gente. É uma manifestação dele através de nós. E o apóstolo Paulo, a partir do verso 8, deixando claro no verso 7, que essa manifestação do Espírito Santo, ela tem um objetivo claro, e no verso que a gente leu também, no verso 11, que é segundo a vontade do Espírito Santo. Então escuta, irmãos, a manifestação dos dons espirituais tem um objetivo claro, que eu vou dizer agorinha, e é segundo a vontade do Espírito Santo. Ele concede segundo a vontade dele, é algo discricionário do Espírito Santo. Mas visa, e o verso 7, por isso que eu disse que era tão importante a gente ter esse verso 7 na cabeça, visa um bem comum. Deus te concede um dom espiritual, e Ele te concedeu um dom espiritual, alguns aqui até mais de um. Deus concede dons espirituais visando o bem comum. Paulo, na continuação do texto, diz que é para edificação da igreja. Aliás, dos 9 dons, e é um pouquinho mais de 9, eu vou chegar lá, dos dons espirituais escritos aqui em Coríntios, apenas um é autoedificação. Apenas um dom o Espírito Santo te concede para que você se autoedifique. Apenas o dom de línguas é para autoedificação. Os demais dons espirituais Deus te concede não é para usar na tua vida. Os dons espirituais Deus não usa em você para ser utilizado na sua própria vida. É por isso que você conhece, eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que têm dom de curar.
tem dom de cura. Eles oram, as pessoas são curadas instantaneamente e eles enfrentam doença. Tem que ir para o médico, tem que tratar, tem que ir para o hospital. Que é isso, bispo Fábio? Então vou te dar um versículo bíblico, aliás, vou te dar um personagem bíblico. O homem que mais fez milagres no Antigo Testamento, qual é o nome dele? Eliseu. Morreu de uma doença. Está escrito isso na Bíblia com muita clareza. Porque quem tem um dom de cura é para bênção do povo, não é para ele. Dom de línguas, não, aí é para autoedificação. A Bíblia deixa isso com muita clareza. E aí o apóstolo Paulo apresenta uma lista. Essa lista apresenta 9 dons espirituais. Efésios capítulo 4, verso 7, Paulo deixa claro, antes de eu entrar nessa lista, Paulo deixa claro que é pela graça do Senhor que esses dons acontecem. Os dons do Espírito Santo são favor de Deus na tua vida. Ou seja, olha para mim, você tem dons espirituais sobre você, não é porque você merece, não é por quem você é, não é pelos seus lindos olhos, não é pela sua inteligência ou capacidade, não é pelo seu preparo intelectual ou qualquer coisa parecida, não é pelo tempo que você gasta na academia, não, é pela graça, é pelo favor imerecido, é porque Deus te ama. Paulo diz que existem, nessa primeira lista, 9 dons. Palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria não é o saber da pessoa, ou o saber que a vida traz, a sabedoria que a vida traz, isso é importante, isso faz parte. O que tem de gente inteligente, ou melhor dizendo, o que tem de gente com sabedoria, que vem com o tempo, não é brincadeira. E se o jovem for esperto, ele vai ouvir essas pessoas, porque elas têm algo que o jovem não tem. O jovem pode ter faculdade, pode ter isso, pode ter aquilo outro, mas a pessoa mais velha tem algo que ele não tem, chamada vivência. Entretanto, aqui é algo a mais. Escuta, irmãos, o Billy Graham fala isso com muita propriedade. Deus concede sabedoria às pessoas, e a vida concede sabedoria às pessoas, o estudo concede a sabedoria às pessoas, mas aqui o Espírito Santo está ensinando que existe o dom de sabedoria, que é um plus, que é a mais, que é alguém que tem uma sabedoria que você não entende de onde vem, e não é algo revelador, não é algo místico, não tem nada a ver. É algo que está inerente na mente dele. Depois ele fala da palavra do conhecimento. E essa palavra do conhecimento também pode ser entendido como palavra de revelação, que traz revelação do alto, algo espiritual, algo que Deus dá. Agora eu conclamo aos irmãos que tomem muito cuidado com isso. Porque palavra de conhecimento, se não tiver base bíblica, é engano. Deus não cai em contradição, portanto, se a palavra de conhecimento não for baseada no conhecimento bíblico, é engano. Hoje não tem muito isso, mas antigamente o que tinha de gente que ficava em casa dando revelação, e o povo das igrejas ia lá ouvir a revelação que vinha, porque a palavra de conhecimento era a mesma história. Gente, é impressionante que não mudava nem o roteiro. Eis que eu digo, assim diz o Senhor, vai além do mar, é a mesma coisa. Palavra de conhecimento, se não tiver base bíblica, não é engano. Eu já ouvi tanta gente com palavra de conhecimento para mim, ainda mais quando tinha mandato, irmãos. A pessoa chegava, eis que eu te digo, eu ouvia com muita boa educação. Quando a palavra era ruim, que eu ouvia a palavra ruim, eu falava para ele assim, se a palavra era muito ruim, eu falava, está repreendida em nome de Jesus. Se a palavra era mais ou menos, eu falava assim, Deus vai falar comigo. Se Deus falar comigo, eu acredito. Porque palavra de conhecimento tem que ter base. De novo, tem que ter base. Terceiro, ele fala de fé. Olha, irmãos, fé, o Espírito Santo concede a todos nós, fé do tamanho de um grão de mostarda, fé grande, etc e tal. Aqui está dizendo plus, é um dom de fé, é ter fé mais do que os outros. É literalmente acreditar
que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e simplesmente não duvidar disso. Tem uma cena do The Chosen que não está na Bíblia, irmãos, é só ilustrativo, amém? Mas eu achei muito interessante, eu acho muito bacana o último capítulo da última temporada, da 3, sem excesso, para mim é o melhor capítulo, porque tem uma hora assim que alguém chega em Pedro está todo lá no teatro lá, né? Repito, gente, não está na Bíblia, é só novela, amém? Mas eu achei muito interessante, Pedro está muito chateado por tudo que estava acontecendo com ele, e aí chegam para ele e falam assim: Pedro, você está começando a duvidar do mestre? Ele falou: eu nunca duvidei do mestre. E eu estudo um pouco a vida de Pedro, eu tenho certeza que ele nunca duvidou do mestre. Eu nunca duvidei do mestre. A minha fé, a minha preocupação é ele escolher os outros em vez de escolher a mim. Isso é dom de fé, é simplesmente não duvidar, é simplesmente saber que se Deus não agir na minha vida do jeito que eu quero, é porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes vai de encontro, vai em choque com a minha vontade. É Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha, e o rei dizia assim: vocês vão negar a Deus? Ele dizia: não. Então vocês vão virar churrasquinho? Vamos. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar, senão nós vamos morrer queimados. Vocês têm noção do que é essa fé? Só que é essa fé que move montanhas, é essa fé que faz o impossível se tornar possível, é essa fé que torna o sobrenatural numa vida de natural. O outro dom que ele fala é o dom de cura, esse a gente conhece bem, é o dom que ministra cura na vida das pessoas. Graças a Deus, Deus tem levantado e restituído isso na vida de muitos homens e mulheres de Deus, e eu creio que na sua vida também. Não pense você que só será pastores e pregadores que terão esse dom, não. Deus distribui segundo a sua vontade. Você pode ser um instrumento de cura na vida de alguém. E lembro você que hoje as doenças não são apenas doenças físicas, existem doenças emocionais tão sérias quanto, que podem levar até a morte, e que o Senhor quer te levantar como um instrumento de cura. E eu vou além, tem a ver com unção, e a unção vem de ser espremido. A unção, como é que a azeitona se torna azeite? Azeite é um símbolo de unção. Como é que a oliva se torna azeite? É quando ela é espremida, é quando ela passa pela prensa. Sabe, irmãos, muitas das coisas que você viveu na tua vida, de luta, de enfermidade, de perdas e de sofrimento, o Espírito Santo te prepara para te espremer, e ao te espremer derramar unção, ao te espremer derramar azeite. E a Bíblia diz que é a unção que quebra correntes, a Bíblia diz que é a unção que destrói as trevas, a Bíblia diz que é a unção que restaura. Então talvez você passou por alguma enfermidade para ser um instrumento de Deus para trazer cura em quem passa por enfermidade. Depois ele fala de operação de milagres, e aí é um complexo, é algo maior, é um pacote maior, não é apenas cura. Está dizendo que o Espírito Santo nos usa também, e ele usa a igreja para operar milagres. Eu já vi muita coisa, irmãos. Eu já vi pessoas levantar da cadeira de rodas. Eu me lembro quando criança de ver uma perna nascer. Eu não acredito, problema teu, eu vi. E ninguém me tira isso. Eu já vi cego voltar a enxergar. Mas os maiores milagres que eu vi na minha vida, foram pessoas que tiveram a vida totalmente transformadas. Os maiores milagres que eu vi na minha vida foram pessoas presas em vícios, presas em crimes, presas em vidas terríveis, no passado desgraçado, e hoje são homens e mulheres, servas e servos do Altíssimo. Pessoas que eram violentas e hoje são meigas. Isso é operação de milagres. Isso é um milagre sendo operado. Quem está comigo diz um amém aí, bem forte. Depois ele fala de profecia.
Eu vou deixar a profecia no final, eu volto. Depois ele fala de discernimento de espírito, esse é importantíssimo, é você saber o que o espírito que está por trás. Aí para expulsar demônio, aí a pessoa já se anima, vem para fora. Não, irmão, não é isso não, irmão. Também tem isso, mas não é isso não. É você saber o que está por trás daquela situação. Quando você começa a ter discernimento de espírito, você começa a ter até misericórdia da pessoa que está sendo usada pelo espírito. Quando você tem discernimento de espírito, você começa a entender o que está por trás do coração daquela pessoa. Você começa a ver, você se coloca no lugar da pessoa, coração, por que ela está me tratando mal? Por causa do coração machucado dela. E você começa a ter misericórdia dela. Você descobre aquilo que está por trás. Eu me lembro de estar numa reunião, num lugar, com uma pessoa muito poderosa, só eu e ele, nas minhas funções públicas anteriores, eu fui lá discutir um projeto com ele, e ele estava me tratando super bem, talvez tenha sido o dia que ele melhor me tratou, mas eu olhava e eu conseguia ver um demônio atrás dele, e foi muito nítido para mim, foi muito claro para mim que era um principado que reinava sobre aquele lugar. Muito nítido isso. Ter discernimento de espírito é você saber onde você está se metendo. Quer que eu te dou um gostinho do discernimento de espírito? Você já entrou num lugar, todo feliz e alegre, chegou lá, sentiu que aquele lugar não era para você? Não é que o ambiente era ruim. O ambiente ruim, você chega lá, você já olha e fala, estou indo embora. Não é o ambiente até é bom, está tudo bem, mas de repente tem algo no seu coração falando assim, o que eu estou fazendo aqui? Que negócio é esse? Isso é discernimento de espírito. O Espírito Santo está te mostrando que aquele lugar não é o lugar que você deve estar. Depois ele fala de variedade de línguas, o dom de línguas, e aí tem gente que fala que o dom de línguas se cessou, e aí tem gente que fala que o dom de línguas, que a Bíblia fala lá e no Pentecoste, eram as línguas que eram faladas naquela época, e de fato, aquele texto diz isso, mas aqui o apóstolo Paulo é claro a falar, e aí na continuação do capítulo 12, no capítulo 14, é claro a falar que é uma língua que só Deus ouve. Não é língua de anjos não, tá? Tem gente que fala assim, língua dos anjos. Não é não, irmãos. É porque pega Romanos, pega a continuação, 1 Coríntios 13, que Paulo poeticamente fala que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, porque ele está falando um poema sobre amor, não tem nada a ver com dom de línguas. Dom de línguas é um dom que o Espírito Santo te concede para você falar direto com ele, falando em, segundo texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, em mistério. E aí ele fala, e esse dom é o dom mais raro que existe, pessoas que têm a condição de interpretar o dom de línguas. Agora, irmãos, eu só quero chamar a atenção para algo, porque muitas das vezes eu vejo, a internet traz muito isso, gente orando em línguas, aí vem alguém e revela o dom de línguas, né? Já viu isso? E geralmente a revelação desse dom de línguas é uma palavra, sei lá o quê. A palavra assim diz o Senhor, tem gente assim que assim aqui, assim desse jeito, assim acolá. Mas quando você estuda dons de línguas, o que Paulo fala sobre o dom de línguas é para autoedificação. Portanto, se há uma interpretação de línguas, seria, eis que o Senhor está falando com você que está falando em línguas. Deveria ser. Vou te traduzir o que Deus está falando para você. Eu deixei o dom de profecias, vou continuar deixando por último. Paulo também fala no verso 28, no verso 31, que há mais dois dons que não aparecem nessa primeira lista. Ele fala do dom de prestar ajuda, que a gente traduz como o dom de socorro, que é de solidariedade, de cuidar de quem precisa, de cuidar do necessitado. Isso é um dom espiritual. Você vê que tem gente que tem um jeito para isso.
Você vê que tem gente que tem um jeito, que aguenta. Irmãos, lá na Cracolândia, em São Paulo, tem um pastor que vai lá uma vez, um pastor de outra igreja, que vai lá um dia sim, um dia não, dá banho neles, vai lá dar banho neles, leva médico para tratar, e aquela situação, quem já passou pela Cracolândia sabe o que eu estou falando, é uma situação totalmente deprimente, demoníaca. E está ele lá, e um bando de irmãs do coquezinho, dando banho. É dom. E o apóstolo Paulo também fala do dom de administração, que a gente traduz como dom de governo. É gente que tem a capacidade espiritual de governar, de administrar as coisas, ou seja, traduzindo para o nosso linguajar, de ser líder. Tem gente que tem um dom de líder, e eu tenho aprendido muito sobre autoridade. Autoridade ninguém toma, autoridade vem de Deus. Autoridade você pode questionar à vontade, mas se vem de Deus ninguém toma, ninguém tira, não tem jeito. A autoridade é diferente de pregar bem, a autoridade é diferente de ser celebridade. Tem muita celebridade, tem muita gente que prega bem, tem muita gente que canta bem. Isso quer dizer o quê? Que ele canta bem, que ele prega bem, que ele é celebridade. A autoridade não tem a ver com isso. Autoridade, dom de governar, tem a ver com uma unção do Espírito Santo na vida dele. E o apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 13 que existe o dom do amor. O amor também é um dom. A manifestação do amor também é um dom. Amar as pessoas é um dom, até porque o apóstolo João define amor como Deus é amor. Quando você ama alguém de verdade, quando você ministra um amor de verdade, você não está apenas registrando um sentimento, não, você está ministrando a Deus a essa pessoa. Então um pai e uma mãe que ama o seu filho, ele ministra a Deus ao seu filho. Um marido que ama a esposa que ama o marido, está ministrando a Deus ao seu cônjuge. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, é um dom espiritual. E o dom de profecia? E por que eu deixei o dom de profecia por último? E aí, quem está contando, conta aí comigo. Segundo Paulo, em 1 Coríntios, existem 9, 2 e 1. Existem quantos dons, irmãos? Quantos? 9, 10, 11, 12. Billy Graham fala que existe quase 20 dons registrados na Bíblia, porque você junta o texto de Efésios, você vai ver que tem mais alguns dons registrados. Peter Wagner ainda faz uma lista muito maior ainda. Mas eu estou pegando a lista de Paulo, e até porque eu entendo que os demais dons são uma derivação destes dons. Dom de profecia. Dom de profecia é um dom que as pessoas confundem muito. Acho que aquele que fala assim diz o Senhor, é profeta. Bom, ele é profeta se ele dizer assim diz o Senhor, lendo a Bíblia. O dom de profecia antes da vinda de Jesus era baseado no futuro. O dom de profecia depois da vida de Jesus é baseado no passado. Explica esse negócio melhor aí, Bispo Fábio. Explico. O dom de profecia antes da vida de Jesus era baseado na vinda de Jesus. O dom de profecia depois da vida de Jesus é baseado na vez que Jesus veio. Portanto, a profecia, ela é, na verdade, a interpretação das Escrituras. O dom de profecia é a interpretação das Escrituras. Não, mas eu conheço uma pessoa que revela a vida de todo mundo, e é de Deus, ela é de Deus. Ok, não duvido, mas aí não é dom de profecia, é dom de conhecimento, o que a gente chama de dom de revelação. Vamos colocar o nome certo. Eu conheço uma pessoa que chega e conta a vida de todo mundo, mas isso não é dom de profecia, isso é dom de revelação. Dom de profecia é você ministrar as Escrituras e dizer: olha, as Escrituras estão dizendo que na tua vida vai acontecer isso.
Olha, eu baseio nas Escrituras para profetizar sobre a tua vida isso. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Se não tiver as Escrituras, não é dom espiritual. Deus, escuta, Deus não cai em contradição. Se não está escrito, esquece. Mas eu queria terminar, irmãos, tinha muita coisa para falar. Mas eu queria terminar ensinando algo que o apóstolo Paulo ensina. Mesmo dizendo, escuta, irmãos, mesmo dizendo que o Espírito Santo concede os dons segundo a sua vontade, o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os dons. Vou repetir, mesmo dizendo que Deus concede, que o Espírito Santo concede segundo a sua vontade, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos buscar os dons. Ontem me perguntaram isso, se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que pedir? Se Deus sabe o que eu quero, o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? E aí eu respondi, porque Deus usa um instrumento chamado perseverança. Ele ensina através de 2 parábolas a importância de estar orando, a do juiz iníquo, não vou entrar em detalhes, e da viúva inoportuna. Ele fala que isso, e Tiago interpreta isso como algo de perseverança. Porque através da perseverança eu estou exercitando a minha fé. E a minha fé ela é revelada através da minha dependência de Deus. Exemplo simples, se você está aqui a primeira vez pedindo algo e Deus fosse igual um gênio da lâmpada mágica, você pediu e ele respondesse, cadê a fé nisso? Amanhã você não volta. Cadê a fé nisso? A fé é gerada através da perseverança, e o que agrada o coração de Deus é a fé, e a fé sendo o instrumento que agrada o coração de Deus, é o que traz em Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então o apóstolo Paulo está ensinando algo para você hoje, em nome de Jesus, eu termino com isso: busque dons. Busque, eu sou empresário, que dom que eu tenho que buscar? Busca dom de discernimento, meu irmão. Busca dom de administração de governo, irmão. Olha a diferença que pode trazer na tua vida. Eu vou além, busca dom de socorro. Socorro, bispo? Porque a Bíblia diz que a alma generosa prospera. Se você quer ser uma pessoa próspera, busca o dom de socorro na tua vida. Busca o dom de querer ajudar quem precisa. Mas eu quero revolucionar minha família, bispo do céu. Aquilo lá parece um encontro de demônios. Então busque autoridade espiritual, busque dom de profecia, para Deus te usar como instrumento da palavra de Deus, para agir profeticamente na tua casa. Eu preciso ter um nível maior com Deus, eu preciso crescer em Deus. Busque o dom de línguas, deixa Ele falar através de você. É impressionante, qualquer pessoa com dom de línguas sabe, é impressionante que quanto mais você ora em línguas, mais espiritualmente fortalecido você fica. Qual é a explicação disso? Espírito Santo. Eu quero te incentivar hoje a buscar os dons. Bispo, mas eu vim a primeira vez na igreja, eu estou vindo agora. Vou repetir, o apóstolo Paulo diz que tem para cada um de nós. Como eu falei domingo passado, é uma língua de fogo na cabeça de cada um de nós. Tem algo especial para você. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para você.